Hoje tem Galo e Cienciano, jogo às 9h30 lá na altitude de Cusco, que vou até conferir aqui exatamente, mas são cerca de 3.400 metros de altitude, e o Barba tá levando somente a reservada. Só os garotos da base, são 11 jogadores da base e também jogadores considerados reservas desse time titular. Eu vou passar para vocês daqui a pouco os relacionados novamente, eu já passei, mas como é dia de jogo, eu vou relembrar quem são os jogadores da base aptos a serem escalados pelo Barba e também vou passar uma possível escalação. Lembrando que o jogo é válido pela Sul-Americana, jogo importante para o Galo hoje, muito importante, tá? O Galo precisa de um resultado interessante lá para poder respirar na Sul-Americana, perdeu para o Puerto Cabello fora de casa, né? Aquele vexame terrível, e o Galo precisa de respirar na Sul-Americana. Ganhou do Juventud, né, o que não foi mais do que obrigação. O Cienciano hoje é o líder do grupo B, com 4 pontos. Vem de uma vitória de 2-0 sobre o Puerto Cabello, que derrotou o Atlético, né, lá na Venezuela. E no Campeonato Peruano eles empataram em 2-2 com a equipe do UTC Cajamarca. A equipe é a terceira colocada da competição com 23 pontos conquistados, tá? Então, como mandante, o Cienciano não perdeu na temporada, assim como o Atlético não havia perdido como mandante na temporada, e na última rodada no Campeonato Brasileiro foi acachapante a goleada do Flamengo sobre o Galo, tá? Então o Galo tá muito em baixa, bastidores conturbados, né? O Hulk de saída, o desempenho abaixo da crítica em campo, o Barba sem saber o que fazer. Então a gente tá de alerta vermelho ligado na temporada, e pelo menos na Sul-Americana, apesar de não muito comemorada, o Galo vem de uma vitória de 2-1 sobre o Juventud do Uruguai, e o Galo está na terceira colocação do Grupo B, com 3 pontos. Tá? A transmissão do jogo de hoje é na ESPN e também na Disney Plus, e a provável escalação do Galo eu vou passar para vocês, lembrando que o árbitro é o Yael Falcón Pérez, argentino, Facundo Rodrigues e José Savorani, também da Argentina, e o árbitro de vídeo é o Hernan Mastrangelo, equatoriano, que vai tocar aí o VAR desse jogo contra a equipe do Cienciano. Seguindo sobre o jogo aqui, vamos para o nosso campinho, mostrar a nossa escalação provável aqui. Aliás, essa não é a minha escalação provável, porque a minha escalação provável, ou que pelo menos eu gostaria, estaria cheia de meninos da base, tá? Então essa aqui é uma escalação que eu acho que o Barba vai utilizar, essa aqui do lado. Então eu acho que ele vai com Everson, Preciado, Ivan Roman, Júnior Alonso e o Pacini, Tomás Pérez, Alexander, Scarpa, Reinier, Dudu e Cauã Soares, tá? No meu time, eu iria testar. Você tá levando 2 laterais direitos da base, eu testaria um deles, colocaria ou Lucas Souza ou Luiz Gustavo, né? Na zaga aí tem o Samuel no lugar do Alonso, eu testaria. Já que é pra testar, testa o trem direito, velho. Entendeu? O Tomás Pérez com o Alexander me agrada, não mexeria nessa dupla de volantes, principalmente porque o Eric não me passa essa segurança toda, e o Igor Toledo eu não conheço muito o futebol dele, então são jogadores ali que eu não conheço muito bem. Na frente eu testaria Zep, não iria com Renier, o Scarpa eu tiraria também, colocaria outro jogador. Na frente eu colocaria, em vez de Dudu, eu colocaria o Riquelme com o Cauã Soares, entendeu? Talvez no lugar do Scarpa o Veneno. Gente, tem que balançar o coreto. A gente tem que balançar o coreto. Se a gente não fizer isso, se a gente não der essa chacoalhada e ver o que vai dar, porque pelo menos a gente tem que ver o que vai dar, vai que dá certo. Imagina, por exemplo, se os meninos eles vão, jogam e ganham de 1-0 lá contra o Cienciano. Meu amigo, muda muita coisa. Nascem novas opções para o elenco. Essas novas opções, elas podem virar alternativas mais viáveis e mais interessantes do que o que a gente tem hoje, do que Scarpa, do que Dudu, do que Renier e tudo mais. Aí daqui a pouco a gente tá falando, nossa, se colocar o Riquelme nesse jogo, hein? Nossa, se colocar o Veneno nesse jogo. O Veneno, na verdade, eu tô até assim, fiquei bem surpreso dele ter ido lá pro viajado com o time, porque ele tá no sub-17, nem no sub-20 ele tá. Então, assim, apostaram nele, deram um voto de confiança para ele viajar com o time. Quem sabe possa ter uns minutos também.
Então, assim, eu gostaria muito de ver essa galera jogando, né? E pelo menos para alguns até a gente conhecer o futebol. A gente ouve falar dos jogadores de base. Olha só, esse aqui são os jogadores da base, tá? Passando aqui para vocês, ó. É, Lucas Souza, Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é um atacante que era qual que é? O do Sporting de Lisboa e foi contratado, virou lateral direito aqui, né? Então você tem o Pacini, você tem o Samuel, você tem o Eric, o Igor Toledo, o Izep, você tem o Cauã Soares, você tem o Veneno, você tem o Riquelme, então você tem 11 jogadores da base relacionados e quem sabe alguns deles aqui possam entrar nesse time e a gente ter que ver, poder ver alguns minutos. É isso que eu gostaria de verdade, tá? Beleza, ó. Quero ver a opinião de vocês aí, tá? Eu falei sobre confiança, mas eu quero saber a opinião. Depois a gente fala sobre resultado. A gente vai ter o nosso momento de fazer o nosso bolão aqui também. Mas eu coloquei uma enquete no chat aí para você que tá acompanhando via YouTube. Então tá aí disponível para você, tá? Como o Barba deve escalar o time hoje? Reservas tradicionais? Mescla com a base? Põe a base e vamos ver, tá? Então vamos ver qual vai ser essa situação aqui. O pessoal falando aqui, ó, o Luiz falou aqui, ó, o Renier de meia é foda. Cara, a questão é o seguinte, é porque aqui é uma escalação estática, né? Então, se o Renier for jogar, ele pode jogar mais avançado, eu não sei. Aqui é só uma escalação estática. O Vando guarda na área com a gente, um abraço pro Vando. Pedro Aleixo falou, vão jogar por jogar, sem pretensão nenhuma. Então, sobre o jogo, essas informações aí, tá? Basicamente, então, o jogo é 9h30 da noite, repetindo aqui, lá no Garcilaso de la Vega, estádio em Cusco, no Peru, casa do Cienciano invicto na temporada, beleza?